Hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa para começar o seu hobby de cerâmica fria. Sendo um iniciante, alguém que nunca mexeu com cerâmica, eu te garanto que esse hobby vai te trazer criatividade e vai fazer com que você relaxe também. Para quem me acompanha no Instagram, viu eu postando algumas peças de cerâmica fria e eu recebi muitas mensagens de vocês pedindo dicas de como começar, como fazer isso. E eu tenho que confessar para vocês que a cerâmica tem um espaço no meu coração. Há alguns anos atrás, eu fiz um curso de cerâmica no torno mesmo, que é aquela roda que gira, que você faz os vasos, os potes, as canecas com argila girando, argila de verdade, põe no forno, é um processo bem mais extenso e eu me apaixonei, porque o fato de você mexer na argila, fazer toda aquela bagunça e daquilo surgir algo lindo, novo, criativo, mexe muito com a minha criatividade, com o meu eu. Então eu amo. Eu acho que não tem ninguém que não vai gostar de cerâmica, porque todo mundo aqui gostava de brincar de massinha quando era criança, né, de modular com as mãos. Então é sempre algo muito gostoso. Então eu vou trazer aqui o que você realmente precisa para começar, ver se faz sentido para você ou não continuar e depois ir aprimorando esse seu hobby. Então a primeira coisa é você entender que existe uma diferença entre a argila feita para cerâmica de consumo, que é uma argila natural, que vem da natureza, e a cerâmica fria. A cerâmica fria é um produto completamente industrializado. Então, esse produto aqui, ele é tóxico, ou seja, você não pode colocar no micro-ondas, no forno, usar para criar coisas que você vai consumir, fazer um prato, uma caneca, um apoiador de colher, porque ele é tóxico, ele é feito simplesmente para arte. Então é importante a gente entender essa diferença. Eu desejo muito que um dia você mexa com cerâmica de verdade, no sentido da argila, só que aí você vai precisar de um forno específico para isso. Daí você pode procurar um estúdio de artes, de cerâmica perto da sua casa. Mas para começar a cerâmica fria, você vai precisar, primeiro, do produto em si. Essa da Das, ela é bem conhecida no Brasil também, se eu não me engano é de uma marca italiana, mas sinceramente eu não sou muito fã dela. Eu percebi que quando ela seca, ela fica mais resistente do que as outras, mas para manusear, eu acho que ela é muito artificial, ela não parece argila de verdade. É difícil de você fazer as junções, enfim. Ela é mais molinha, então ela é mais fácil de você abrir, fazer pratinho, porta-brinco, essas coisas. Mas para você fazer uma modelagem mais detalhada, eu não sou muito fã. Tem essa aqui, eu moro nos Estados Unidos, para quem não sabe, e essa marca da Crayola, que faz giz, lápis de cor, para mim essa é a melhor. E eu tava lendo na descrição, eles dizem que é natural, então eu não sei se é uma argila que eles pegam e modificam, mas a textura dela é muito parecida com a normal. Então eu vou deixar na descrição o meu perfil da Amazon aqui dos Estados Unidos para quem for daqui com todos os produtos que eu uso de cerâmica, tá? Mas se não, no Brasil você pode pesquisar outras marcas, testar e ver qual que você mais gosta. Mas se não, pode começar por essa daqui, ela não é ruim, tá? Ela é boa, mas em termos de textura eu prefiro a da Crayola. Você também vai ter que escolher a cor. Eu recomendo que você comece pela branca, porque a cor branca é mais fácil de você pintar depois. Tem terracota, cinza, então a branca sempre é a melhor opção. Além disso, você vai precisar de uma base. Então, por exemplo, eu tenho esse meu tapetinho aqui que ele imita um couro de um lado e tem um tecido do outro. É um mousepad, né? Para você colocar mouse, ele é antigo, ele tá todo manchado. Eu uso ele porque quando é um tecidinho assim, a argila não gruda quando você vai abrir. Então, se você começar a fazer a cerâmica num vidro, por exemplo, é capaz que ela grude e você não consiga tirar. Se você não tiver um tapetinho desse, não precisa comprar nada específico. Você pode pegar um pedaço de pano que tem essa textura de linho, porque você consegue abrir, ela não vai marcar a argila e vai soltar com facilidade também. Outra coisa importante é você ter uma buchinha. Pode ser uma buchinha, às vezes, de cozinha, você não precisa investir em nada muito caro, mas em loja de arte geralmente tem essa para você molhar e finalizar a peça. Sempre é bom ter uma buchinha com você. Já as ferramentas, eu acho que é algo que você pode investir
depois de testar a primeira vez e ver se você gosta. Porque muitas delas você pode substituir por coisas do dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho esse rolinho de acrílico que eu adoro para abrir a massa. Você pode ter, às vezes, um rolo de madeira de abrir pão, né, de cozinha, ou usar uma garrafa que seja lisa para rolar e abrir a massa. Aí tem essas outras pecinhas aqui que são para você modelar, né? Cada uma tem um acabamento diferente. Essa aqui eu gosto muito, que tem uma pontinha como se fosse uma faquinha de madeira e essa outra ponta que imita um dedo. Então, para você fazer acabamentos finos, onde o seu dedo não chega, essa aqui é o que eu mais uso, tá? Tem esse que você pode substituir por um palito de churrasco, um palito de fazer unha, que é para você fazer pequenas marcações e furos. Tem esse de bolinha também, que é legal para você fazer bordas. Então, quando você for unir duas abas, você pode passar nessa lateral que vai ficar mais uniforme. Eu uso bastante também. Tem esse, que é como se fosse um bisturizinho, tá vendo? É para você fazer cortes mais detalhados, mas você pode facilmente usar uma faca em casa. Esse aqui é legal também, que é como se fosse uma vassourinha de metal, que é feita para você colar uma peça na outra. Então, quando você tiver que colar uma peça na outra, você vai fazer essas ranhurinhas dos dois lados da peça, molhar e juntar. Então ajuda, mas também não é nada de outro mundo. E outra peça que eu uso bastante é essa de pontinha aqui, ó, para perfurar alguma coisa, para fazer alguma marcação. É bom você ter algo que seja mais detalhado para algumas coisas. Mas assim, não é essencial, você pode começar sem. E como eu falei, usar as coisas que você tem em casa, usar a tesoura que você tem em casa, uma faquinha, usa a criatividade mesmo. Você vai ver que não precisa de grandes coisas para começar esse hobby. Além disso, quando a peça secar, é legal você ter uma lixa. Essas lixas de obra mesmo, sabe que é uma folha? Eu tenho essas aqui em casa, que são para lixar a parede e tudo mais, que eu gosto bastante de usar, que elas são mais fáceis de segurar, mas você pode usar uma lixa daquelas que você compra em casa de construção mesmo. Além da lixa, é legal você ter uma base antes da tintura. Então, depois que a sua peça secar, tem essa daqui que eu uso, que é tipo um gesso líquido. Então, eu vou deixar algumas sugestões para vocês aqui também, mas ele vai ser um primer. Ele vai preparar a peça para receber a tinta. Além disso, você vai precisar tanto da tinta acrílica, que é a mais acessível, mais barata e que tem a melhor cobertura nesse tipo de cerâmica. Então, você encontra potinhos menores. Essa aqui que eu uso, ela é boa porque ela tem esse dosador, então essa pontinha aqui facilita na hora de aplicar, quando eu vou colocar às vezes um pouco na peça, ou para separar, misturar as cores. E você vai precisar também depois selar depois da tinta, tá? Você vai pintar a sua peça e você vai passar um verniz. Eu tenho dois, um com brilho e esse que é mais opaco, que dependendo da peça eu prefiro. Mas tem vários tipos de verniz para acabar a peça. É o que vai fazer com que ela fique com aquela aparência de brilho, como se ela tivesse ido para o forno, né, de uma cerâmica normal. Mas ela vai dar aquela aparência de peça finalizada. Além disso, você vai precisar de uma cumbuquinha com água, que você vai usar sempre, um pano para ir secando a sua mão conforme você vai mexendo na argila. E eu recomendo que você faça isso daqui, que é uma mistura da massa. Você vai colocar um pouco aqui com água e vai misturar até ele ficar nessa textura pastosa. A da Crayola é muito boa para fazer isso. Eu não testei ainda com a da Das, mas isso aqui faz tipo uma colinha. Então, quando você for unir uma peça na outra, você faz os risquinhos, passa essa cola e une uma peça na outra. Vai te ajudar e ela não seca se ela ficar vedada. Então eu tenho isso aqui para me ajudar. E por último, não menos importante, as suas mãos. É com elas que você vai criar. Se você tem unha comprida, sinto lhe dizer, mas vai atrapalhar um pouco. Você não vai conseguir fazer muita coisa manual. Eu até deixei minha unha mais curta para voltar a mexer na cerâmica, porque senão a unha vai raspando ou vai atrapalhando. Mas a sua criatividade, a sua vontade de estar ali, lembra de se divertir no processo, que não precisa ser um peso, né? E você vai aos poucos aprendendo. Se vocês quiserem que eu grave tutoriais para vocês aqui, comentem, deixa eu saber no vídeo. E agora eu vou ensinar como fazer um porta-joias do zero, que é uma das
Eu acho que uma das técnicas mais fáceis para quem está começando, para você fazer a sua primeira peça e não se frustrar, lembrando que se você já tentou e a sua peça quebrou ou não deu certo, tem algumas coisas que você precisa se atentar, que é bolha na massa ou fissura. Então, quando você abrir a massa e você vê que ela tem muitas ranhuras, ela não está bem compactada, né? Não está bem unida uma na outra, ou está cheia de bolinha, você precisa furar e tirar esse ar da massa. Porque se ela seca com isso, ela provavelmente vai quebrar. Às vezes a peça também você deixa ela muito fininha, então quando você for abrir a massa, sempre deixa no mínimo meio centímetro, para quando ela secar e ela diminuir, ela não ficar muito fina. E também se atenta à temperatura. Se você colocar ela debaixo do sol para secar rápido, ela vai secar de forma não uniforme e provavelmente não vai dar certo. Então é importante que seja num lugar arejado, fresco, enfim, numa temperatura mais ambiente para ela secar de maneira homogênea e aí a sua peça vai dar certo. E tem que tentar, errar, a arte é isso mesmo. Tentar de novo, o importante é você realmente se divertir. Então vamos juntos montar o porta-anel? Bom, para começar eu vou colocar meu tapetinho aqui, como eu mencionei para vocês. Esse material de tecido ele me ajuda bastante, porque ele vai evitar que a cerâmica fria grude. Aqui eu vou usar a cerâmica da Das, eu tenho essa sobra aqui. Como eu mencionei para vocês, eu acho que para manusear ela não é tão simples quanto a outra da Crayola. Ela fica... Eu sinto que para unir ela com a água não é tão bom. Então, sempre antes de modelar, a gente vai fazer aqui um porta-joias, porta-brinco, anel, correntinha, para você deixar. É uma coisa simples de começar e é sempre melhor assim, você começar por algo que não vai ser tão frustrante. Tá vendo que essas ranhuras aqui, ó, se tiverem muitas, quando eu for abrir a massa, talvez depois ela me atrapalhe, tá? Então aqui eu peguei o meu cilindro, eu vou abrir essa massa, sempre me atentando para ver se não tem nenhuma bolha. Ó, isso aqui é uma bolha, tá vendo? Quando tem a bolha assim, a gente faz um furinho, você pode pegar alguma ferramenta ou qualquer coisa pontudinha que você tenha para abrir, tirar a bolha e unir a massa, tá? Quando ela estiver assim, com essas ranhuras, você também pode pegar um potinho com água, molhar um pouquinho a esponja. Então, a outra argila que eu mencionei para vocês, eu sinto que ela une melhor nesse momento aqui, sabe? Ela fica mais homogênea. Mas funciona super também. Porque quando você umedece a cerâmica, lembra de nunca pôr muita água, tá? Senão depois ela fica muito grudenta. Isso aqui ajuda a dar uma boa nivelada. Ó, a grossura que eu tô deixando é mais ou menos essa daqui, tá? Evita deixar mais fino que isso. Se você tiver dificuldade em deixar ela na mesma espessura, eu recomendo que você use uns palitinhos do lado. Então você pode pegar algum palitinho que seja do mesmo diâmetro, às vezes um lápis, enfim, você põe na lateral e faz o seu trabalho mantendo a mesma grossura da peça. Mas já que eu já faço há um tempo, eu não tenho dificuldade em encontrar isso. Agora, para ver o tamanho que vai ser o seu porta-joias, você pode pegar qualquer coisa, uma caneca, uma vela. Aqui eu peguei essa flor da vida que eu tenho, só para ter uma ideia do diâmetro. Ou você pode cortar no olho também. Se você quiser, você pode fazer uma moldura no papel e usar, se você quiser fazer num formato de uma folha, por exemplo. Eu vou fazer pelo círculo, que é mais fácil. Aqui eu tô usando essa faquinha de cerâmica, que é tipo um bisturi, mas você pode usar uma faca de cozinha. Não precisa de nada, às vezes você tem um estilete em casa. Quanto mais afiado, mais fácil, né? Sempre é bom você limpar também o seu material. Depois é fácil lavar com água, mas depois que ele secar fica um pouco mais grudadinho. Então aqui a gente tem a base. Toda vez que você for cortar a peça, é importante você molhar a ponta dos dedos e depois ir trabalhando essa borda aqui, ó. Porque vão ter algumas regiões que vão estar mais machucadinhas, tá vendo? Você pode fazer com a mão, ou caso você tenha essas ferramentas de cerâmica, elas podem ajudar também, tá? Mas se não, não é necessário, você pode fazer com as próprias mãos. E aqui é importante você aproveitar
o trabalho, a sua criatividade. É aqui que entra a parte do hobby. É você se divertir no processo e aprendendo, mesmo que você ainda não tenha a mão, tá vendo? Tá bem homogêneo. Então aqui eu tenho a minha base separada. Agora eu vou pegar esse restante de massa aqui e vou fazer a minha borda. Então eu vou apertar bem essa massa para não ficar com ar dentro. E vou rolar igual a gente fazia na escola com massinha, não tem segredo. É que esse pedaço aqui tá grande. Mas de qualquer forma, você vai abrindo, fazendo aquela minhoquinha de maneira homogênea, tá? Para que ele vá abrindo com a mesma grossura. Agora que eu já abri, eu vou ver se vai dar certinho o diâmetro ou não. Ó, aqui já deu. E não ficou nem muito grosso e nem muito fino, o que vai me ajudar na hora de fazer essa borda. Então, já que a gente vai ter que unir isso aqui, é legal você sempre cortar na diagonal, ó, para fazer o ângulo e ter mais facilidade na hora de colocar. Então, quando você tiver que unir duas partes de cerâmica, sempre é legal você usar algo para fazer os risquinhos, porque é isso que vai dar aderência. Se eu tivesse usando a da Crayola, aqui que eu ia usar aquela colinha que eu mencionei para vocês, que é a mistura de um pouco de cerâmica com água. Essa aqui da Das, a textura dela não me convence muito para isso, tá? Mas talvez dê certo também. Então, ó, todos os lugares que você for unir, você faz esse risquinho. Pode também ser com palito, às vezes, de churrasco ou de fazer unha. E aí você vai passar um pouco de água e unir, tá? É nesse processo que eu sinto a diferença das massas. Eu sinto que a outra, ela une com mais facilidade. Mas também, depois de seca, eu sinto que a da Das fica mais resistente. Então, é uma questão de experimentar mesmo. Às vezes tem uma outra marca que você goste. Mas eu gosto muito dessa ferramenta aqui. Porque quando tem que fazer uma união, por exemplo, como essa, se eu ficar fazendo com o meu dedo, facilmente eu preciso colocar mais pressão e ir entortando a massa. A madeira, por ser mais rígida, não vai me dar esse trabalho. Então, ó, eu vou virar aqui, vou fazer a mesma coisa dos risquinhos. E aí, vou aplicar na minha base. Mais uma vez, lembra de colocar água ou a sua colinha. É aqui que você vai usar. E aí, é hora de unir um com o outro. Eu gosto de fazer sempre as minhas artes mais rústicas, assim. Eu não me importo de ficar super certinho, parecendo que realmente foi feito por uma máquina. Eu acho que a graça do trabalho manual é parecer algo não manual, mas isso vai de gosto e preferência. Então, se você quiser algo mais certinho, você vai precisar de um pouco mais de paciência e às vezes usar algum molde, alguma coisa assim. Então, ó, como eu mencionei para vocês, nessa massa aqui, no momento de unir uma com a outra, ela sempre fica marcadinha. Mas eu vou fazer esse processo em toda a volta, unindo um lado com o outro, e depois fazer a parte de dentro. Lembrando que se ficar alguma marquinha aqui dessa junção, você vai lixar depois de seco. O importante aqui é ela ficar unida, né? Ela não descolar. Então esse é o nosso principal objetivo. É unir essa massa para que ela se torne uma coisa só. E quando seque, ela não solte. Porque se você deixar essa união aqui com muito espaço ou não fizer bem essa junção, é capaz que depois ela solte. Então, agora que eu já finalizei assim, eu vou passar o dedo agora para deixar ainda mais homogêneo. E onde eu senti que tá um degrauzinho, eu vou passar mais a espátula. Se você estiver começando, você pode também fazer uma forma mais orgânica. Pegar uma folha ou fazer um formato mais abstrato, que talvez você passe menos nervoso, né? Porque às vezes não fica do jeito que a gente quer. E aqui essa parte de dentro, eu vou usar essas ferramentas, mas mais uma vez, você pode fazer com o dedo, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é unir. Então você pode fazer isso aqui com o dedo, ó, tá vendo? Só que eu acho mais fácil com a ferramenta. Então você pode pegar uma colher que não seja tão fininha e usar. Vai achando as coisas na sua casa que se parecem com as ferramentas para você ir testando. Se com o tempo você gostar e quiser fazer várias vezes,
aí vale a pena você investir num joguinho. Eu não sei também como que é o custo desse tipo de produto no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é bem acessível. Inclusive, se vocês forem ver os que eu deixei, os meus que eu comprei na Amazon, no link da descrição, vocês vão ver que não é algo caro. Mas mesmo assim, né? Eu acredito que caro é aquilo que a gente não usa. Então, se você compra baratinho, mas não vai usar, só vai fazer uma vez na vida, não vale a pena. Agora, se é algo que vai virar o seu hobby e você vai fazer com frequência, é bom porque você consegue ir melhorando a sua arte. Vou passar mais um pouco de água aqui. E essa ferramenta, ela serve justamente para você arredondar e ajudar nesse processo de união aqui, ó. Agora a gente já tem o pratinho. Lembrando que você pode fazer ele quadrado, oval, em formato de coração, o que você gostar e se inspirar. Eu quis fazer o primeiro bem básico para mostrar para vocês que qualquer um pode fazer. Mais uma vez, recomendo que vocês façam coisas simples. Pode fazer um imã de geladeira ou um chaveirinho, algo que seja mais simples para você entender como a massa funciona, entender que a parte boa de fazer algo manual é você ir se descobrindo conforme você faz. Não tem como você ter um planejamento exato, porque às vezes você faz uma coisa, aí você não gosta, aí no meio do caminho vem uma outra ideia. A criatividade, ela vai se expressando assim. Então aqui eu tô só conferindo essa junção. E nessa aqui, eu vou escrever com carimbinho de letra que eu tenho, de um kit de arte que veio do Noah. Mas você pode deixar assim, deixar a peça secando, leia sempre o que a marca, né, da sua cerâmica diz, mas geralmente é de 2 a 3 dias, tá? Para ela ficar completamente seca, para você fazer os próximos passos. E se você secar ela rápido demais ou tentar lixar e pintar com ela molhada, você vai danificar a sua peça. Então a paciência também faz parte desse processo. Então aqui eu vou colocar as letrinhas, mas depois vou deixar ela secando. Por exemplo, você pode também, no meio do seu pratinho, colocar uma estrelinha, um coração, uma joaninha. Esse aqui eu vou fazer um coração. E mais uma vez, na hora de manusear, as ferramentas ajudam, mas sempre tem algo que se assemelha à ferramenta na nossa casa. Então eu vou fazer esse coração e para colocar ali no meio, para ficar com textura, vai ser igual a gente fez com a borda, tá? Vou fazer um risquinho aqui no meio. Fazer a mesma coisa atrás do coração, passar água e aí fazer o acabamento. Então, se você quiser, você pode unir a peça ou só deixar ela em alto relevo mesmo. E se você fizer o risquinho direito e botar água ou a colinha, ela vai grudar, tá? Deixei um pedacinho de massa. E aí agora eu vou escrever com esses carimbinhos aqui, ó. Eu não recomendo que você pegue e escreva assim, porque ele vai sair tipo uma casquinha do lado. Você pode depois escrever com caneta, tá? Se você for usar esses carimbinhos, é importante que a massa não esteja molhada, tá? Porque eu já fiz isso com a massa molhada e o carimbo gruda. Então, esse carimbinho aqui, ele vai deixando uma marquinha, é só passar o dedo, ele vai ficar com esse aspecto de máquina de escrever. Eu acho que fica bem fofo. Olha que lindo que ficou. Então, essas ranhurinhas aqui, dependendo da profundidade, você pode unir com água ou passar esponja. Mas se ela for muito superficial, depois na hora de lixar, quando ela estiver seca, você consegue fazer sem problema, tá? Então agora é deixar secar e ter paciência. Aqui está a nossa peça seca. Olha que linda que ficou. Quando a sua peça secar, ela vai ficar bem branquinha assim. Aí eu vou pegar um pano para não fazer muita sujeira e vou lixar essa peça. Eu tenho essas lixas que vêm em barra. Eu acho que elas são mais fáceis. Mas você pode usar qualquer lixa assim, ó, dessas que você compra em casa de construção mesmo, tá? Às vezes para os cantos é até mais fácil. Então aqui você encontrar serve. Então, ó, aqui dá pra ver bem a diferença, ó, onde eu lixei, onde eu não lixei. Tá vendo? Essas ranhurinhas aqui, ó, elas saem. Então, todas essas marquinhas, os risquinhos, vão amenizando conforme você lixa. Então, vou lixar a peça toda. Uma coisa que eu gosto muito de fazer enquanto estou fazendo
os trabalhos de cerâmica é ouvir uma aula, assistir um vídeo no YouTube. Então aproveita para maratonar as aulas do portal, os vídeos que tem aqui que você ainda não viu. Ou você pode pôr uma música, ficar no silêncio, mas eu adoro assistir aula enquanto eu faço. E aqui, ó, na parte de baixo, é legal lixar mais para ter certeza que ele não tá bambo do que por estética mesmo. Então, se for uma peça que tem que ficar reta, você verifica e corrige com ar lixo se precisar. Peça lixada. E agora a gente vai passar a base antes de pintar. A base que eu uso é essa daqui, é uma base para tinta acrílica, tá vendo? Chama gesso. Eu não sei como chama. Tem vários tipos de base, mas essa daqui eu vou botar um pouquinho e espalhar. Ela serve para preparar a peça para pintura, tá? Então, lembra de espalhar bem. Sempre veja, depois que eu lixei, eu dei uma soprada, tá? Para tirar o excesso de pó das letrinhas e tudo mais. Então, essa aqui, ela seca em alguns minutos, mas às vezes você tem uma base que demora um pouco mais, então sempre vê a sugestão e observa a peça, se ela seca rápido ou não, para você ver se você consegue pintar logo em seguida. Vou passar a primeira camada em cima, assim que secar eu vou virar e passar embaixo. Agora que minha peça já secou, eu vou tentar fazer aquelas bolinhas que imita a cerâmica de forno, sabe quando você tem aquelas bolinhas na cerâmica que fica com uma cara de antigo? Eu peguei um marrom aqui para fazer e vou fazer uma mistura para base também. E o vermelho para o coração. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou bem espessa essa tinta marrom. Eu vou tentar, mas ó, funciona. Quis fazer um teste para depois passar a tinta em cima. Então depois eu vou passar essa escova de dente de novo para fazer as bolinhas, porque eu já sei que funciona. Então nessa mistura aqui, lembrando que pincel, eu tô usando os pincéis que eu tenho em casa das crianças, inclusive. É que eu misturei marrom, branco e amarelo. E aí as cores você tem que ir testando, né? Porque geralmente a gente não tem todas as cores. Você pode dar um Google, perguntar pro ChatGPT se você quiser chegar numa cor específica e pedir, coloca a cor, né? Sobe a cor no chat e pergunta para ele, como que eu consigo chegar nesse tom? Porque às vezes ele vai falar, põe um pouco de vermelho, põe um pouco de azul. É aquela misturinha da escola que às vezes a gente não lembra. Mas que nem nessa aqui, eu vou botar um pouco mais de branco, quero que ela fique um pouco mais clara. E talvez um pouquinho de vermelho, será? Por um pouquinho só. Porque tem algumas que estão mais líquidas do que as outras. Já tá ficando mais no tom que eu quero. Porque eu não quero pôr muito amarelo, eu não quero que ela fique muito amarelada, tá? Então isso aqui você pode misturar num pratinho, enfim. Um pratinho descartável, num pratinho que você lave depois. Então vamos lá. Hora de pintar a nossa peça. Já que a gente tem as letrinhas, precisa lembrar bem da tinta entrar ali, tá? Aqui no coração eu vou passar bem rente, depois eu vou pintar ele de vermelho antes de fazer as pintinhas. A tinta geralmente é bom passar duas de mão, para ficar exatamente da cor que você quer. Lembra quando você for fazer uma mistura de cor? Para não fazer pouca mistura, porque às vezes você quer fazer igual e não consegue. Então já pensa mais ou menos na quantidade de tinta que você precisa, pensando já que você vai ter que dar duas de mão. E lembra que entre uma e outra é necessário secar também. Depois de secar eu vou pintar a parte de trás, mas você pode deixar o fundo branco se você preferir também, depois só passar o verniz. Vou esperar secar. Pintei o coração, dei outra de mão aqui na base. E agora vou fazer as manchinhas. Em escova de dente, eu acredito que se você fizer com pincel, seja mais seco, vai funcionar também. Onde tiver umas manchinhas a mais, teve um pouco do vermelho também que saiu, vou dar uma corrigida. Mas olha, tá ficando com as pintinhas, tá vendo? Eu acho que essa minha tinta tá muito seca. Com medo de testar com preto. Assim a gente testa, se não der certo, a gente pinta de novo. Que tá um pouco mais aguado. Eu vou misturar um pouco do que sobrou do bege nesse preto, que vai ficar um marrom também, mais acinzentado. Eu acho que uma coisa que não ajudou muito
foi o tipo de cerda dessa escova. Ela tem a cerda fininha na ponta. Eu acho que se fosse... Ó, agora ficou um pouco melhor. Dá pra ver mais as pintinhas, tá vendo? Então, se for uma escova reta e não com essa ponta fininha, eu acho que ela faz... Ela espalha melhor. Ficou bem bonitinho. Parece bem que é de cerâmica mesmo. Agora, com a peça seca, eu vou passar o verniz. Eu tenho esse aqui que ele é mais sem brilho, né? Mate significa opaco, mas muitos deles têm brilho. Para que ele fique com aquele aspecto de vidro, assim, né? De porcelana, é legal você espalhar e não deixar com tanta marca de pincel. Mas assim a gente já vai terminar a peça. Vou passar o verniz na peça toda, espalhar bem para não ficar com marca. E assim que secar, eu venho mostrar ele para vocês.